Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu, Jesus Cristo, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, de Deus. Como está escrito em João, capítulo 6, versículo 38. Mas por que Jesus Cristo desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que lhe enviou, de Deus? Como está escrito em João, capítulo 6, versículo 38. Porque quando o Filho, Jesus Cristo, se fez carne, ele se fez servo, ou seja, ele, Jesus Cristo, passou a viver em um corpo que não lhe pertencia a Deus. Assim como nós que vivemos em um corpo de carne e com um espírito que não nos pertencem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Mas se nós vivemos em um corpo de carne e temos um espírito e ambos pertencem a Deus para o servir e glorificar, quem foi que disse que temos o livre-arbítrio de não obedecer a Deus? O diabo, o espírito contrário, o pai da mentira. Ele pode fazer uma pessoa acreditar através de uma mentira, de que mesmo o nosso corpo e espírito pertencendo a Deus, você tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser com algo que não nos pertence. Ou seja, se opor ao Deus Criador de todos os universos, espiritual e material. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente, o diabo, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, o diabo, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gente, foi exatamente o que o diabo disse para Eva. Uma mentira no jardim do Éden. E continua a dizer para toda a humanidade que é escrava do pai da mentira, do diabo, que você tem o livre-arbítrio, que não precisa obedecer ao Deus Criador. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente, o diabo, disse à mulher: certamente não morrereis, ou seja, você tem o livre-arbítrio de não obedecer ao Deus Criador, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Mas digamos que a palavra de Deus e do seu Filho Cristo Jesus não é o bastante para provar que nós não temos o livre-arbítrio, pois eles não são homens como nós, pecadores. Então vamos ouvir o que tem a dizer um dos homens que se considerava o principal pecador na terra, porque perseguiu, matou e encerrou na prisão os cristãos, a igreja do Deus vivo, ou seja, o apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, apóstolo Paulo, sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. O que quero, não faço. Porque o que faço, eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 15. Não consigo realizar o bem. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer, a vontade, está em mim.
mas não consigo realizar o bem, como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 18. O mal que não quero faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por que você acha que o apóstolo Paulo deixou escrito: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Gente, isto é uma declaração de alguém que tem o livre-arbítrio de não obedecer a Deus? Em todas as cartas às igrejas, aos irmãos, ele, o apóstolo Paulo, deixava bem claro que era prisioneiro de Cristo. Algum prisioneiro tem a liberdade de executar o seu livre-arbítrio? Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Filemão capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Filemão capítulo 1, versículo 9. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu, apóstolo Paulo, já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 12. O que aconteceu, porém, com Jonas, que para exercer o seu livre-arbítrio, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Não foi essa, gente, a ação de resposta de Deus à atitude do livre-arbítrio de Jonas em se recusar a obedecer a Deus? Jonas capítulo 1, versículo 17, preparou, pois, o Senhor Deus um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe? Por que a carne, o nosso corpo material, ele cobiça, ele tem desejo contra o espírito, e o espírito contra a carne? Porque estes opõem-se um ao outro para que não façamos o que queremos? Para não termos o livre-arbítrio de desobedecer a Deus? Como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17? Gente, porque os filhos de Deus são corrigidos e castigados por Ele. Mas os filhos do pai da mentira não são corrigidos e castigados por Deus. E por isso, tenha certeza absoluta de que têm o livre-arbítrio, de fazerem o que quiserem de suas vidas, pois estão, na verdade, fazendo a vontade dos seus corpos materiais, que são escravos do diabo. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor Deus, gente, corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Jesus te ama. Se você é amado por Cristo, sabe que Ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, não para exercer o seu livre-arbítrio, mas para fazer a vontade daquele que lhe enviou, de Deus, como está escrito em João capítulo 6, versículo 38. Se você é amado por Cristo, sabe a verdade, que o Senhor Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Se você é amado por Cristo, sabe que a carne, o nosso corpo material, ele cobiça, ele tem desejo contra o Espírito.
e o espírito contra a carne. Porque estes opõem-se um ao outro para que não façamos o que queremos, para não termos o livre-arbítrio de desobedecer a Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Já os filhos do diabo, do pai da mentira, a esses, bem, Deus os deixa exercerem o seu livre-arbítrio, de fazerem sempre a vontade dos seus corpos carnais, que são escravos do pecado, pois cobiçam, têm desejo contra o Espírito Santo de Deus e são dignos da sua ira, da sua justiça, da condenação e morte eterna. Amém? Dani e Miguel.